Bom, vamos começar. Vou compartilhar minha tela com vocês. Revisão de prova. Conteúdos: potenciação, radiciação, expressões algébricas, monômios e polinômios. Potenciação. Eu coloquei aqui um resumo das propriedades, tá? Então vamos relembrar. Bases iguais. Multiplicando, a gente mantém a base e soma o expoente, tá? Então, aqui eu mantenho uma única base, lembrando que só vale para bases iguais, tá? Essa propriedade. E somo os expoentes. 5 mais 2 dá 7. Desliguei o microfone. Bases iguais. Dividindo, mantém uma base e subtrai os expoentes. Veja que esse expoente já tem o sinal de negativo, tá? Não esqueçam das regras de números inteiros. Então, vai ficar 8 menos 2. Ou seja, 8 menos 2, menos com menos dá mais. 8 mais 2, tá? E aí fica 2 elevado a 10. Mas lembre-se que aqui só deu uma soma porque tinha 2 sinais negativos. Senão seria uma subtração, tá? Potência de uma potência. É quando o número tem duas potências. Eu coloquei aqui ó, um exemplo até em fração, para vocês verem que não tem diferença, tá? Mas se for número normal, número natural ou inteiro, segue o mesmo, a mesma propriedade. Eu multiplico. Quando um número só, uma base só, tem duas potências, eu multiplico as duas potências, tá? Aqui eu fiz meio vezes 2/5. Esse resultado está simplificado, mas se você colocar sem simplificar, não tem problema, tá? Se for um número natural, também é a mesma coisa. Ó. Por exemplo, 5 elevado a 2 e a 4. Uma base, 2 expoentes, eu multiplico. 2 vezes 4, 8. E fica 5 elevado a 8. Potência de um produto. Quando eu tenho aqui, ó, 4 vezes 3 elevado a menos 2, principalmente quando for expoente negativo, que tem que virar fração, né? Eu posso separar, tá? Eu posso colocar esse expoente em cada número. É a mesma coisa. Divisão também, ó. Eu tenho uma potência para essa divisão. Eu posso separar essa potência e colocar nos dois números, tá? Expoente negativo. Quando o expoente é negativo, ó, eu tenho uma base qualquer com um expoente qualquer negativo. Eu obrigatoriamente tenho que fazer o inverso, né? Eu coloco um 1 em cima. Por que um em cima? Porque, veja bem, este A, ele tem 1 embaixo. E, na verdade, mesmo ele não aparecendo, quando eu faço, para tirar o expoente negativo, eu faço o inverso. Ou seja, eu vou inverter isso aqui, igual uma fração inversa, tá? E aí vai ficar A elevado a N, tá? O que muda? Eu coloco 1 em cima e tiro o negativo do expoente. Exemplo, 3 elevado a menos 4. 1 vai em cima, o 4 perde esse negativo, né? O expoente, e aí fica 3 elevado a 4. Eu preciso resolver isso? Precisa. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Tá? Este aqui é o resultado de 3 elevado a menos 4. Quando é fração, a gente inverte também, tá? Então, aqui, 4 sétimos elevado a menos 2. Eu vou inverter, ó. O 7 vai para cima e o 4 vai para baixo. E aí, o 2, que é expoente, perde o negativo dele. E aí, eu resolvo. 7 elevado a 2 dá 49 e 4 elevado a 2 dá 16. Este ao quadrado aqui, ele vale tanto para o número de cima quanto para o de baixo, tá? Expoente fracionário. Quando o expoente é fracionário, ó, o numerador vira
expoente e o denominador vira índice, tá? Então, de cima vai para dentro, de baixo vai para fora. Por exemplo, 8 elevado a 1/3. Ó, o de cima vai para dentro, como expoente, tá aqui, 1. E o 3 vira índice da raiz. Eu preciso da raiz cúbica de 8. Como que eu resolvo a raiz mesmo? É assim, ó. Tá? Com aquele processo que a gente chama de decomposição ou fatoração. 2 elevado a 3/2. Eu vou transformar isso em raiz. É a única maneira de eu resolver um expoente fracionário é transformando em raiz, tá? O que está em cima vai para dentro, o que está embaixo vai para fora. Então, ficou uma raiz quadrada de 2 elevado a 3. Eu faço 2 vezes 2 vezes 2, né? Primeiro eu resolvo a potência, que dá 8. 8 não tem raiz quadrada exata. Então, o resultado fica em raiz mesmo. Potenciação e radiciação. É uma relação direta, elas são operações inversas, assim como subtração e adição e multiplicação e divisão, tá? A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 elevado a 3 é 27. A raiz quarta de 625 é 5, porque 5 elevado a 4 é 625. Veja que uma operação é o inverso da outra, tá? Lembrando aí a radiciação, como é que faz? O processo. Se aqui o índice é 2, a gente vai separar de 2 em 2. A decomposição em fatores primos eu não vou nem explicar, vocês fazem isso desde o sexto ano sem parar. Quando o índice for 3, eu vou separar em grupo de 3. Quando o índice for 4, eu vou separar em um grupo de 4. Quando o índice for 5, eu vou separar em um grupo de 5 e assim por diante. E eu vou multiplicar uma única vez o número que está dentro do grupo, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu fiz grupos de 2. O número que está aqui dentro é o 2, eu tiro. O que está aqui dentro é 2, eu tiro. O que está aqui dentro é 3, eu tiro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Esse é o resultado da raiz, tá? Aqui, ó, deu um grupo só. Então, o resultado é esse número mesmo. Aqui deu 2 grupos de 2, ou seja, 2 vezes 2, que é igual a 4. Expressões algébricas. Identificação de uma expressão algébrica. Variáveis são as letras. Variáveis porque elas variam de valor, elas não têm um valor fixo. Elas assumem o valor que você necessite, tá? Operadores são os sinais. Coeficiente, os números, tá? Os números que estão com as letras. Esse aqui é o expoente. E esse aqui, esse número que não tem letra, ele chama termo independente, tá? Valor numérico de uma expressão algébrica. É para isso que a gente usa, na maior parte das vezes, a expressão algébrica, tá? Vocês têm um valor numérico. Por exemplo, 4x² mais 5y. Eu quero que vocês me deem o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a 2 e y igual a 3. O que eu vou fazer? Onde tem x, eu vou colocar 2. Onde tem y, eu vou colocar 3. Lembrando que 4x é uma operação matemática de multiplicação, tá? É 4 vezes o valor do x. Então, aqui eu tenho a expressão algébrica, aqui já ela substituída. Veja que onde tinha x eu coloquei o 2, mas eu mantive o expoente, e tem que manter. E onde tinha y, eu coloquei o 3. Aqui a gente segue regra matemática de expressão numérica, tá? A potência tem prioridade na resolução. Então, eu vou resolver só a potência. 2 elevado ao quadrado é 4. Agora eu resolvo as multiplicações primeiro. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 3, 15. Agora sim, só sobrou a soma. 16 mais 15, 31. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica, quando x for 2 e y for 3, é 31. Monômios. Parte literal são as letras com seus respectivos expoentes. Isso aqui é parte literal. Coeficiente é o número. Não importa se ele está escrito em fração, em número natural, em número inteiro, em decimal. O número é coeficiente, a parte literal são as letras. Os expoentes das letras fazem parte da parte literal, tá?
Monômios semelhantes. Para um monômio ser semelhante, ou seja, para você poder juntar ele quando você for fazer a redução de termo semelhante, ele precisa ter a letra idêntica. O número pode ser totalmente diferente, até um fração e o outro em número natural, por exemplo. Mas as letras precisam ser idênticas. Quando eu falo idênticas, é com o mesmo expoente. Veja, 3A e 4A são monômios semelhantes, porque a letra A está igualzinha nos dois números. Agora, 3A e 4A ao quadrado não são semelhantes, porque este A está ao quadrado e este não. Então, as letras não estão idênticas. 5x ao quadrado y cubo e 7x ao quadrado y cubo são semelhantes porque a letra está igualzinha. Identificação de polinômio. Toda expressão que indica adição ou subtração entre monômios é um polinômio, tá? E cada monômio, dentro desse polinômio, chama termo. Então, ó, eu tenho as variáveis, que são as letras. O número que não tem letra, ele chama termo independente. Os coeficientes são os números que acompanham as letras, e quando a letra não tem nada é o número 1, tá? O maior expoente determina o grau do polinômio. E tem os operadores, né? Que são adição e subtração aqui. O grau. O grau é dado pelo maior expoente. Quando eu tenho um monômio com duas letras, eu preciso somar esses expoentes, tá? Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Então, neste monômio aqui, cada coeficiente tem uma letra só, tá vendo? Não tem letra junta, tipo x, y. Então, você vai olhar o maior expoente, vai ser o grau desse polinômio. O maior expoente é 4, o grau é 4. Neste aqui, só tem uma letra que é a x. Como ela não tem expoente, considera-se o número 1. Então, o grau desse polinômio é 1. Se não tem letra nenhuma, o grau é 0, tá? Não tem letra, não tem grau. Agora, quando eu tenho duas letras juntas no mesmo monômio, ó, xy, 2xy, eu preciso somar, tá? Aqui 2 mais 3 deu 5. E aqui 2, quando o x não tem nada, é 1. 2 mais 1 deu 3. Então, é um polinômio de quinto grau, tá? Aqui, ó, este A está ao cubo, aqui tem um AB, ambos ao quadrado, e aqui eu tenho um AB. Eu vou somar. Esse aqui é de terceiro grau, 2 mais 2 deu 4. Aqui 1 mais 1, quando não aparece, consideramos 1, deu 2. Então, o maior grau aqui é o 4. É um polinômio de quarto grau. Nomes específicos. Isso é muito importante. Um único termo. Monômio. 2 termos. Binômio. 3 termos. Trinômio. Mais de 3 termos. Polinômio. Tá? O que é termo? O termo é separado pelo operador, ó. Termos são separados por operadores, que são contas ou sinal de mais ou sinal de menos, tá? Isso que determina de separar de um monômio para outro. Redução de termos semelhantes, que é para isso que vocês têm que lembrar o que é um monômio semelhante, tá? Aqui eu ajustei. Vocês não precisam fazer esse ajuste. Esse ajuste aqui do meio vocês não precisam fazer. Vocês podem fazer direto, embora assim fique mais simples e mais difícil de errar, tá? Então aqui as letras que forem iguais, ou seja, com o mesmo expoente, eu vou juntar. Então aqui eu tenho, aqui ó, com 5, tenho com 4 e tenho com 3. Eu ajustei aqui, ó, coloquei na ordem do maior para o menor, tá? Então aqui, ó, eu tenho 2 WZ elevado a quinta, eu tenho 2, 4 WZ elevado a 4, desculpa. E aqui eu tenho 2 WZ elevado ao cubo, tá? Esse aqui já é reduzido, não tem mais como reduzir, porque os expoentes das letras são diferentes, eu não tenho mais como juntar. Esse aqui também eu ajustei. Lembre-se que o sinal pertence ao número que está à direita dele. Eles vão, se você for fazer esse ajuste que eu faço aqui, tem que levar o sinal junto, tá? Então aqui eu coloquei na ordem, ó, coloquei aqui elevado ao quadrado e aqui elevado ao cubo. Então, ó, 10 menos 9 deu 1. 1 não precisa aparecer, mas ele está aqui. 8 menos 4 deu 4. Daqui eu não consigo mais reduzir porque as letras já são diferentes.
A P2 de vocês será amanhã, das 9 até as 10h30. Frisando que é até as 10h30, tá? E que tem início 9 horas. Dúvidas? Dúvida, meus chuchus? Acho que não. Não. Não? Na aula de hoje eu não vou passar atividade, vocês vão estudar para a prova, tá? Eu vou colocar essa... Bê, Oi? tem como você passar esse PowerPoint pra gente? Eu sempre passo. Quem tá perguntando? Eu sou meio desligada. Eu quem? Carol. Carolzita, é que tá sem foto aí, por isso que eu tô perguntando quem é. Fica só a inicial, sabe? Uhum. Eu ponho lá na plural, amor. Vai pra plural daqui a pouco esses slides e vai a aula que eu acabei de gravar também, tá? Eu coloco tudo lá. Dá pra você, inclusive, baixar e copiar no caderno. Ou imprimir, tá? Obrigada. De nada, amor. Nenhuma dúvida, meus chuchus? Vocês são muito fera. Tá. Se vocês forem estudar para a prova e tiverem alguma dúvida durante o decorrer do dia, vocês podem me chamar lá no grupo, tá bom? Sim. Então, beijo. Estudem. Boa prova amanhã, eu vou estar online acompanhando vocês, tá bom? Tchau, Adê. Tchau, amores. Tchau, Adê. Tchau. Tchau.